Terçou, meus queridos amigos e amigas desse Brasil Varonil. Terçou e tem resumões, é jogo para mais de metros, sem mais delongas e algumas milongas. Vamos aos resumões. Premier League, segunda rodada, faltam 36 ainda para acabar o campeonato, mas tivemos West Ham, golaço de Paquetá, 1, menino Chelsea, 5, show de Estevão e João Pedro, ambos seleção brasileira. Chelsea fez 5-1 e poderia ter sido 10, 15, 20, 25, 35, 45 ou 50-1 no West Ham. Menino City perdeu em casa para o Tottenham, a surpresa do campeonato, por enquanto, né? 2 vitórias. Richarlison sendo peça importante para o time. Tottenham 2-0 no City. Zebra aí no inglês. Bournemouth 1. Wolverhampton com 2 derrotas, ainda não venceu. O menino Vitor Pereira está encontrando dificuldades para achar a vitória nesse time aí do Wolverhampton. Burnley 2, Sunderland 0, Brentford 1, Aston Villa 0, Arsenal 2 vitórias, 5-0 no Leeds, Crystal Palace 1, Nottingham Forest 1, Everton 2, Brighton 0, Fulham 1, Manchester United 1, Newcastle 2, Liverpool 3, rapaz, a conferir aí se o Liverpool ganhará esse campeonato novamente. A conferir muitas rodadas ainda. Pela Série D do Campeonato Brasileiro, lamentavelmente o menino Rio Branco foi garfado lá em Limeira, rapaz. Um pênalti não marcado a favor do Brancão. Paulista, né, rapaz? O que a gente vai falar, né? Eu sabia que Inter de Limeira, se não ganhasse no campo, ia ganhar no roubo. Ou um ou outro. Ganhou. Eliminou o Brancão, rapaz. Infelizmente, a Federação Capixaba é fraca nos bastidores da CBF. Lamentavelmente. Fomos garfados, hein? Pela Série C do Campeonato Brasileiro, a 18ª rodada, restando uma rodadinha para acabar essa fase inicial. Temos os líderes, os 8 possíveis classificados, não os líderes, os 8 possíveis classificados. Caxias 37 pontos, Ponte Preta 33, Náutico 33, Londrina 30, São Bernardo 30, Guarani 26, Guarani e Ituano numa campanha de recuperação, estavam brigando para não cair. Então Guarani em sexto com 26, Brusque em sétimo com 25 e Ituano em oitavo com 24. Provavelmente essa turma que deve cair, Itabaiana 19, faltando uma rodadinha, ABC 18, Retrô 14 e Tombense 13. Pela Série B do Campeonato Brasileiro, após a rodada, acho que 22 ou 23, esqueci de anotar aqui, 22 ou 23, temos Goiás liderando com 44 pontos, Curitiba em segundo 43, Chape 40, Criciúma, uma campanha espetacular com o Eduardo Batista, chegou em 4, 36, Novo Horizontino também tem 36, mas segundo os critérios de empate, está em quinto, inclusive demitiu Humberto Louze, 5 jogos seguidos sem ganhar, eliminou o menino Humberto Louze, demitiu. Na zona de rebaixamento, temos Amazonas 24, 17º, Volta Redonda 23, América Mineira para 22, Papão da Curuzu 21 pontos. Pela Série A do Campeonato Brasileiro, nós tivemos o início da rodada no sábado. Rapaz, o que eu vou dizer lá em casa, hein? Bragantino atropelou, eu já tinha até demitido o Fernando Seabra, mas ele ressurgiu das cinzas como a Fênix. Sapecou 4-2 do Flusão, fora o baile, rapaz. E poderia ter sido 8, 12, 16, 20, 20, 24, 28, 32, 36 ou 42 do Flusão, hein? Flusão, o que aconteceu? Tomou uma sapecada do Braga, hein? Cruzeirão da massa, sensacional, menino Cruzeiro, rapaz. Golaço, 2 golaços, né? Matheus Pereira fez 1 e o menino Caio Jorge, artilheiro absoluto do campeonato, 15º gol, um belíssimo gol, fez 2. E o Inter descontou com o menino Tabata. Roger Machado balança no cargo, hein? O que eu vou dizer lá em casa? Outro também que já deveria ter caído, mas enfim. Cruzeirão da Massa 2-1 na briga ali no G4. Menino Grêmio e Ceará, que joguinho horroroso, rapaz, coisa medonha. Misericórdia, 9 horas da noite de sábado, podendo ver um filminho e tal e coisa, vendo esse sofrimento aí, você tá louco, cruz de credo. 0-0, e poderia jogar 200 anos, esse jogo não sairia de 0-0.
Bahia, minha porreta. Mais uma porrada no menino Santos, rapaz. Santos toma de 6, toma de 4, toma de 2, toma de. Toma porrada com o Ney, toma porrada sem Ney, rapaz. Você tá doido. Menino Ney, inclusive, forçou o terceiro cartão no 6-0 para não viajar para Bahia. Aniversário do menino Davi Lucas. Sensacional. Mas o Bahia, minha porreta, sensacional. Luciano Juba fazendo um excelente campeonato. 2-0, Bahia, minha porreta. Vascão, rapaz, que decepção do Vascão, rapaz, São Januário. O time mal, marcando mal, rapaz, dando brechas e espaço pro Timão. O Timão não quis saber, rapaz. Menino Michael, depois de 200 anos sem jogar, 500 anos sem fazer o gol, guardou o primeiro gol. O Guilherme Guinegão fez o segundo lá e o terceiro, já também nem lembro quem fez. Ryan descontou e Verrecht de pênalti. Mas o Vascão decepcionou a sua massa em São Januário. 3-2, Timão. Juventude, Fogão. Juventude até criou oportunidades, mas quem não faz leva. Cris Ramos estreando, guardando 2 gols pro Fogão com mistão por causa da Copa do Brasil. 3-1 Fogão. Poderia ter sido 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 ou 30-1. Fortaleza, rapaz, campanha espetacular, campanha de Fortaleza para ir para a Série B ano que vem, né? Perdeu desta feita para a excelente campanha do Mirassol, 1-0, mais 3 pontinhos na caixa do Mirassol. Pode chegar na Libertadores, seria sensacional Mirassol chegar na Libertadores, a conferir. São Paulo, Tricobarça, fez 2-0 no Galo, poupou titulares ali administrando pro jogo da Copa do Brasil. São Paulo não quis saber, 2-0, e vamos que vamos. Tricobarça jogou tranquilo, absoluto. O Galo nem ameaçou, rapaz. Galo com o Hulk já é uma dificuldade, imagine sem Hulk. São Paulo 2-0. Nos jogos da segunda-feira, popularmente conhecido como ontem, Menino Verdão sapecou 3-0 no Sport. Quem é o Sport no jogo do bicho ou na fila do pão? Tchau, Série B, aguardo o Sport ano que vem. Finalizando a rodada, o menino Mengão, rapaz, espetacular o menino Mengão, hein? Quem te viu, quem te vê, menino Mengão, rapaz. Foi 8 e poderia ter sido 16, 24, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72 ou 80-0. Tabuada de 8 é complicado. Mengão sapecou 8-0. Vamos que vamos. Aí na classificação, Mengão 46, Palmeiras 42, Cruzeiro 41, Bahia 46, Vitória 19, Juventude 18, Fortaleza 15, Sport 10. É isso aí, meus queridos. Estamos juntos, rapaziada.